Olá! Cerca de 70% das mulheres sofrem algum tipo de violência dentro de casa praticada por seus próprios parceiros. Muitas não sobrevivem aos maus tratos e outras perdem mais anos de vida saudável devido às agressões, sejam físicas, morais ou sexuais, do que com doenças graves, como o câncer de mama e de colo de útero. Em 10 anos, mais de 43 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada avaliou a efetividade da Lei Maria da Penha em vigor desde 2006. O IPEA comparou os períodos anterior e posterior à vigência da legislação e concluiu que não houve redução das taxas anuais de mortalidade de mulheres. Agora, São Paulo ganhou uma lei que prevê a divulgação do serviço de disque denúncia de violência contra a mulher em locais de grande circulação de pessoas. Este é o tema do programa Agora é Lei com os nossos convidados. Doutora Ana Lúcia Keuneck, diretora jurídica da ONG Artemis, a doutora Celi Paulino Carlota, que é titular da primeira Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher, e o deputado Rodrigo Moraes, do PSC, que é o autor desta lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa Agora é Lei na TV Assembleia SP. Olha, dados nacionais sobre a violência contra as mulheres revelam quais são as formas de violação de direitos mais sofridas dentro do relacionamento. A violência contra as mulheres continua vitimando brasileiras. Um balanço dos atendimentos realizados em 2014 pela Central de Atendimento à Mulher da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República revelou dados alarmantes. 43% das mulheres em situação de violência sofrem agressão diariamente e 35% agressão semanal. Os números mostram ainda que em 23% dos casos, os episódios de violência acontecem desde o começo do relacionamento. Em 2014, das quase 53 mil denúncias de violência contra a mulher, mais de 51% corresponderam a denúncias de violência física, 31% de violência psicológica, quase 10% de violência moral e 2,86% de violência sexual. Dos atendimentos registrados no mesmo ano, 80% das vítimas tinham filhos, sendo que 64,35% presenciavam a violência e 18% eram vítimas juntamente com as mães. Entre 1980 e 2010, mais de 92 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, 43.700 somente na última década. Doutora Ana Lúcia, quais são as raízes da violência contra a mulher? Onde é que a gente pode buscar isso na história? É cultural, é patriarcado. A mulher não é um sujeito de direitos e ela está sempre submissa à vontade, né? Antigamente, o pai, desde que a menina nascia, já guardava o dinheiro para o dote do casamento, né? Até a tradição de você levar a mulher até o altar, que persiste hoje, né? É o homem, o pai, entregando ela para outro homem. Então, é como se ela fosse uma propriedade sendo entregue para outro dono que vai cuidar, né? E isso não é só em relação à esposa, é em relação à mãe, quando fica idosa, é em relação à filha, enquanto está crescendo. Então, ontem eu assisti um vídeo, Mauro, da Ellen DeGeneres, lá nos Estados Unidos, assim, que ela ficou abismada que uma empresa, né, lançou uma caneta para mulheres. E ela soltou um vídeo que viralizou na internet. Ela falou assim: nossa, eu fiquei 40 anos escrevendo com canetas masculinas. Agora, finalmente, eu tenho uma caneta feminina. Porque se tem esse olhar, né, de que assim, a mulher precisa de algo que seja especificamente dela. Porque ela não é uma pessoa que ela tenha equidade de direito, né? Então, muitas vezes as pessoas falam: ah, você quer igualdade ao homem. Mulher e homem nunca vão ser iguais. Tem fisiologias diferentes, formas diferentes de viver. Mas a mulher precisa ter equidade no exercício da sua vida, do seu dia a dia. Então, a gente não observa isso. Porque a mulher precisa pensar antes de sair, com que roupa que ela vai estar, que tipo de transporte público que ela vai usar, se a rua por onde ela vai passar tem iluminação ou não,
porque isso ela pode estar sujeito a mais risco. O transporte público, se vai estar cheio ou não. O seu companheiro, se no dia de jogo o time dele perdeu, ele estava com os amigos bebendo, o time dele perdeu, ele vai chegar em casa e vai descontar a mulher, porque já teve uma pesquisa que mostrou que em dias de jogos aumentava-se o número da violência contra a mulher. Então, é muito cultural, é muito enraizado. Nós tivemos o Enem recentemente, né? 7 milhões de pessoas discutindo porque persistia a violência contra a mulher. Não é porque ela existia, porque ela persistia. E nós vimos inúmeros grupos se queixando, dizendo que não se deveria discutir isso. Como se esse problema da mulher ser vítima de violência e não ter essa equidade, não causasse sérios problemas de saúde pública, né? É como se fosse um ramo, um guarda-chuva, né? Você vai ter o problema com o filho, você vai ter o problema no trabalho, você vai ter o problema na previdência social, você vai ter mais gastos de saúde com essa mulher que foi agredida, né? Então, uma série de... E depois, quando ela morre na agressão, você tem a pensão, né, que esses filhos vão receber, né? Você tem um homem que é preso e vai ser uma despesa a mais para isso. Então, assim, é uma questão de saúde pública que deveria ser olhada, ao meu ver, com a máxima urgência e com muita gente olhando para isso, porque ele resvala em todos os cantos da sociedade. Educação, saúde, economia, tudo. É o que eu penso. Doutora Celi, a partir de um olhar policial, como reconhecer que a relação com o parceiro é violenta? É que, na verdade, né, num relacionamento, né, não começa já com agressões físicas. Começa com ciúmes, ele começa a retirar essa mulher do convívio dela, com as amigas, com a família. Depois ele começa com umas ofensas, depois com os empurrões, proibição de frequentar certos lugares. E aí, se a mulher não denunciar, aí sim, as ameaças, a agressão, e se ela ficar calada, que o silêncio gera impunidade, ela chega à morte. Então, muitas vezes a pessoa, assim, acaba indo procurando delegacia, efetuando o registro da ocorrência, fala assim, eu vou fazer um boletim de ocorrência para ver se ele melhora. Não é o caso, né? Ela tem que procurar a delegacia, denunciar, dar continuidade. Agora, se ela quer posteriormente retornar ou não com ele, já é um outro problema, mesmo porque a Lei Maria da Penha, até ela prevê o tratamento ao agressor, que é muito importante, porque não adianta, antigamente só se pensava na mulher, né? Encaminhar essa mulher, a psicóloga, mas não se pensava no autor. Só que esse homem, posteriormente, ele pode ou continuar nesse casamento ou casar com outra mulher e poderia persistir com essa agressão. Por isso que também é importante se falar também no tratamento do agressor. Em 30 anos, delegada, 92 mil mortes de mulheres no Brasil, de 1980 a 2010. Nos últimos 10 anos, quase 44 mil, 43.700. Tem subnotificação de casos nesses números? Sim, porque como às vezes não é sempre a delegacia da mulher que atende, nem sempre homicídio, mas sim a divisão de homicídios. E às vezes, né, até se chegar quem foi a pessoa, o homicida, então realmente pode ter mais. Mas o problema de tudo isso, que até eu vi que foi falado, que mesmo com a Lei Maria da Penha continua, é porque a Lei Maria da Penha, ela é considerada a terceira lei melhor do mundo pela ONU. Contudo, ela não muda a mentalidade. Como a doutora falou, o que é necessário investir é em educação e mudança de mentalidade. Por isso que, assim, as delegadas, e também eu participei de um congresso da magistratura, tem se pensado em colocar nas escolas, desde o ensino fundamental, direitos humanos, para que essa criança vai se familiarizando e respeite o próximo, não só a mulher, mas como o idoso e como os gays e etc, etc, né? Por isso que é importante, tem que se mudar, é importante a divulgação, falar sempre, essa iniciativa é muito eficaz, fazer programas, discutir sempre, para que as pessoas se conscientizem e tenham a coragem de denunciar. Deputado Rodrigo Moraes, a sua lei 15.458 de 2014, que prevê a divulgação do serviço Disque Denúncia de Violência, Abuso e Exploração Sexual contra a Mulher. Qual foi o olhar do legislador sobre essa questão, deputado? Bom, Mauro, eu queria primeiramente cumprimentar aqui a doutora Celi, desculpa, a doutora Celi, a doutora Ana Lúcia, cumprimentar aí o telespectador da TV Assembleia.
dizer da minha alegria de poder estar participando dessa programação, né, que a TV Assembleia tem levado muita informação e a gente vê nessa nova legislatura o quanto que a Assembleia tem se mobilizado e tem tentado levar aí mais informação também às pessoas e também à casa, buscar nesse momento que o país está passando de crise, passando de dificuldades, buscar projetos que possam realmente estar atingindo o anseio da população do nosso estado de São Paulo. E essa lei, ela surgiu, eu estava até comentando com a doutora Ana Lúcia aqui nos bastidores, até a doutora Celi também estava ali presente, que eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, né, e a gente sempre ouve muito falar das questões das mulheres, do abuso, da agressão, né, vê muito nos noticiários, né, mas assim, quando a gente vê mais próximo de nós, aí a gente sente o peso, a dificuldade, né, de que é lidar com uma situação como essa, psicologicamente também, né, a estrutura familiar como que fica. Né? E aí ocorreu um caso de estupro, uma moça, e aí isso chegou ao nosso conhecimento e aí a gente começou a ver quais são os caminhos e quais são os meios, né, primeiramente que teria que se achar o agressor, que a vítima não tinha condições de identificar. E segundo, de como, se isso foi presenciado por mais pessoas, porque por mais incrível que pareça, esse ato de abuso ocorreu em praça pública. Então quer dizer, quantas pessoas durante o dia, aquela moça sendo ali molestada, passou ali próximo, pode até ter presenciado, mas olha, não vou me meter nessa situação porque, né, eu não sei o que pode acontecer para mim. Também não vou chamar a polícia porque depois eu tenho que dar o meu nome lá, tenho que identificar o sujeito na cadeia, o sujeito vai me marcar. Então aí que a gente foi buscar os caminhos e que nós chegamos nesse número 180, que é um número nacional, né? Tem outros que a doutora Celi estava comentando com a gente também, mas que serve para poder denunciar crimes, né, abusos contra as mulheres e também agressões, né, doutora Ana Lúcia? Como a senhora comentou conosco também, que você que está do outro lado nos acompanhando, que também pode fazer essa denúncia. Então, qual que foi o objetivo? Foi um objetivo de nós podermos divulgar um meio, um canal, onde as pessoas podem tranquilamente levar ao conhecimento das autoridades um fato que está ocorrendo ou que foi ocorrido, e para que através desse canal, desse meio, se possam se utilizar dos mecanismos que, né, nos é permitido para localizar os agressores ou aqueles que têm cometido um ato contra, né, aquela pessoa que tem sido, infelizmente, vítima, às vezes até por questões, infelizmente, até familiares, né? A gente se deparar com, infelizmente, com tios, pais, avós, abusando de crianças, né? É uma tragédia isso, né? Mas, infelizmente, a doutora Celi deve conviver muito com fatos desses que devem chegar até a senhora, né? De abuso contra crianças, né? Então, quer dizer, o objetivo dessa lei foi que nós possamos, através dos estabelecimentos comerciais, né, levar ao conhecimento da população que ela pode se utilizar desse mecanismo para se autodefender e defender aqueles que são próximos ou até um desconhecido, que precisa realmente de ter um amparo legal. Quais são, deputado, esses estabelecimentos comerciais que são obrigados a divulgar o 180, então, o número do Disque Denúncia? A gente pensou em locais assim que tem movimentos, né, como o comércio do modo geral, os hotéis, né, todos os estabelecimentos que têm ali pessoas sempre transitando e passando e que já possuem, né, muitos desses estabelecimentos já possuem diversos, né, comunicados, né, avisos, e esse é um aviso de muita importância para que as pessoas que ali, principalmente às vezes nas estradas aí, nas viagens, né, possam às vezes aí ver algum ato desse, como nós aqui demos o exemplo, e poder estar denunciando com sigilo, com tranquilidade
e que vai estar podendo colaborar e muito para que nós possamos aí, para que as autoridades também possam ter ciência e agir contra esses agressores, para que nós possamos inibir situações que nós temos visto e muito contra as mulheres, contra as crianças, contra a nossa juventude. Só que, lógico, não adianta a gente também encher as paredes de placas. É necessário, como a doutora aqui colocou, que a gente possa trabalhar de uma forma educacional, né? Começar lá embaixo, na educação, preparando, orientando as nossas crianças, os nossos jovens, para que possamos aí sim ter um encaminhamento de respeito, da pessoa ter, né, consigo aquele respeito, recuperação de valores, não é, deputado? É, recuperação de valores, né? Eu até tenho levado isso muito também, e até em alguns pronunciamentos nossos na tribuna. Eu, como um dos deputados mais novos dessa casa, estudei em escola pública e até encontrei, esses dias eu fui pagar uma conta no banco, eu encontrei uma professora minha e ela falou pra mim: Rodriguinho, como você, né, você cresceu, você é deputado hoje, né, com 31 anos, faça alguma coisa boa por nós lá. Aí eu falei pra ela, falei: olha, professora, a senhora foi uma pessoa que me ajudou, me auxiliou para que eu pudesse hoje estar onde eu estou. E o que falta hoje na nossa educação é começar por aí, é os alunos aprenderem a respeitar os seus professores. Infelizmente tem havido essa inversão, né? Não sei se é a forma como tem, né, se colocado algumas situações perante aí ao governo, à opinião pública, e aí os alunos, ao invés de respeitarem os professores e pegarem o conteúdo para algum aprendizado, não, eles querem contar presença para daí no final do ano ter algum benefício, né? Então nós temos também trabalhado isso aqui na Assembleia Legislativa para que nós possamos aliar a educação como uma base para que nós possamos, através desse mecanismo, que também são os meios que se possam levar a uma denúncia, a gente diminuir cada vez mais os índices, né, doutora? Porque nós precisamos, logicamente, que todos nós estejamos aí um meio para poder também denunciar aqueles que, infelizmente, não querem saber de andar de uma maneira correta, mas também temos que tentar trabalhar de uma forma educacional e preventiva para que outros não entrem nesse caminho. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei de autoria do deputado Rodrigo Moraes, do PSC, que prevê a colocação de placas com o número 180, diz que denúncia de violência contra a mulher nos estabelecimentos, no comércio, os locais de grande circulação de pessoas. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Estevão Galvão, do Democratas. Esta matéria obriga que os lojistas informem o histórico de preços de todos os produtos em promoção. Doutor Marlon, o que prevê o Código de Defesa do Consumidor em relação a crime de oferta, crime de publicidade enganosa? Prevê a propaganda enganosa. Esse é o crime cometido pelos fornecedores do produto, né, quando oferecem um produto com desconto, que na verdade não há esse desconto. Há esse aumento, né, antes da oferta promocional, e que prejudica o consumidor. No caso aí, o que teria que haver, o que há, é o direito de informação ao consumidor, que é a transparência que tem que ter entre o consumidor e o fornecedor. Quando você emite a nota fiscal, né, ou o histórico de preço do consumidor, o consumidor tem acesso a essa transparência e a honestidade do fornecedor quanto ao preço do produto. Tá? Isso é uma prova, inclusive, que o consumidor pode usar em relação a preços que não estão sendo ofertados, né, com o devido desconto.
Inclusive, tenho que destacar que o PROCON, ele orienta bastante o consumidor, o PROCON aqui em São Paulo, que tire fotos, né, da oferta, da promoção, para que depois o PROCON também possa atuar em relação a esses descontos de fachada. Que medida o consumidor brasileiro tem consciência dos seus direitos, apesar do Código de Defesa, que já tem 25 anos, não é isso? Até pela reportagem a gente conseguiu acompanhar, o que o consumidor tem feito é tipo uma caça e caçador, né? Ele sai correndo atrás, né? Ele tem a rua ali na reportagem e ele começa da rua do começo até o fim, né? Como se fosse a emissão do histórico de preço dele, né? O histórico de preço facilita isso, ele não precisa mais percorrer a rua, né? Por exemplo, né? Tem que ter essa relação de boa-fé entre o consumidor e o fornecedor. Deputado, pela sua proposta, como é que funcionaria essa exibição do histórico de preços nos produtos? Numa loja física, por exemplo, tem que estar na vitrine, lá uma tabelinha com os preços praticados em cada data? Olha, como é que seria isso? Quanto mais transparência e visibilidade o próprio comerciante puder prestar ao consumidor, quem vai ganhar é o próprio comerciante, é a própria empresa. Existem algumas formas de você mostrar esse histórico. Uma das formas é a própria nota fiscal. A outra forma é exatamente a própria vitrine, com o preço destacado, fotografado de 1 mês, 2 meses, 3 meses anterior. Enfim, uma empresa de marketing, ou a própria criatividade do comerciante, pode criar uma infinidade de maneiras de mostrar a lealdade, a honestidade daquela promoção que está acontecendo. Aí facilita a vida do consumidor e a empresa acaba tendo muito mais credibilidade. A empresa vai acabar se beneficiando também de tudo isso que é apresentado de transparência. Deve fazer parte, então, da ação de marketing de Eu cada acho empresa. que sim, eu acho que porque a ideia do projeto é que haja um histórico. O projeto não diz exatamente o histórico tem que ter este ou aquele. Cada um poderá ter a sua criatividade. Um caminho para garantir, por exemplo, numa execução, eventualmente, aí seria uma nota fiscal desse mesmo produto sendo vendido há 3, 4, 5 ou 6 meses. Mas para você, por exemplo, fazer com que a promoção seja uma promoção assim forte, que haja uma atração, eu acho que o sistema de marketing poderia criar algumas outras formas de mostrar essa transparência toda. Doutor Caio, o que é possível já observar nas compras pela internet, na cidade de São Paulo, até pouco tempo havia uma padronização nas grandes lojas, condições de pagamento em 10 ou 12 vezes, sem cobrança de frete, mas com a crise as lojas passaram a usar estratégias diferenciadas conforme as suas necessidades. Então, hoje você vê o mesmo produto sendo vendido numa loja em 6 vezes, na outra já em 10, na outra em 12, conforme a necessidade de venda de cada uma dessas lojas. Mas mudou muito o tratamento do frete. Então você observa um determinado produto sendo vendido bem abaixo, quando você vai ver o frete, ele é tão alto que ele supera o valor da outra. Isso não é má fé? Eu diria que não, eu diria que o Brasil viveu por um longo momento, longo período, com pontos específicos que não, institutos específicos que não se viam em lugar nenhum. Então, quando a gente tenta explicar o que é um boleto para algum investidor estrangeiro, para alguma empresa estrangeira, a gente tem dificuldade, porque é um instituto puramente brasileiro. A questão do parcelamento com desconto também é muito mais, é muito difícil encontrar em outros países a oportunidade de se comprar com o valor parcelado. Agora, a entrega gratuita de qualquer produto, irrestrita, em nenhum lugar, só no Brasil também. Então, com o tempo, esse era um custo que as empresas internalizavam e chegou um momento que ficou difícil de internalizar todo esse custo. Existem diversos tipos de entrega disponibilizados ao consumidor, seja uma entrega regular, que
tem o seu custo, em alguns lugares ainda é gratuita, dependendo de quanto é o valor da compra, do valor da compra. Uma entrega expressa, que tem o seu custo também. E hoje a gente tem a entrega agendada, com base nas leis estaduais já aprovadas em alguns estados brasileiros. Cada empresa tem seu custo e cada empresa tem o seu operador logístico. Muitas delas utilizam os correios para fazer as suas entregas, até porque o correio é o único operador logístico que chega a todas as cidades brasileiras. Mas muitas outras ainda precisam se valer das empresas de logística privadas. E isso gera custo. Tem a questão da lei da entrega, inclusive, para você agendar a data e turno, os Correios não fazem esse tipo de entrega, eles não se comprometem a fazer esse tipo de entrega, então é preciso utilizar um operador logístico e cobra mais caro. Até porque hoje o comércio eletrônico, principalmente, ele sofre com um problema no gargalo logístico. Tem muitos pedidos saindo, o consumidor brasileiro cada vez mais participativo no comércio eletrônico e o número de entregas aumenta exponencialmente e a gente precisa de operadores logísticos que possam atender a demanda. Um exemplo prático, para falar em números redondos, um produto sendo vendido na internet a R$100, mas com R$20 de frete para entrega. Então, no total 120, mas o que chamou a atenção foi aquele valor de R$100 pelo produto. E, no entanto, tem uma outra loja que está vendendo a 120 e não cobra o frete. Então, aquele que colocou no frete aquela diferença para poder chamar a atenção do valor do produto, era essa a questão, se isso pode se configurar má fé. Entendi. Isso é uma decisão que está dentro da liberdade econômica das próprias empresas, né? Existe um conceito constitucional da livre iniciativa, da liberdade econômica que permite que as empresas desenvolvam seus negócios da melhor forma possível. Não necessariamente a empresa está vendendo por 120 e sem cobrar frete, ela comprou o produto a 100 para conseguir vendê-lo a 120, ou a outra conseguiu comprar a um valor mais baixo. Isso depende também dos contratos que as empresas assinam com os seus próprios fornecedores. Às vezes a empresa que está vendendo a 100 e faz a entrega a R$20, ela comprou o produto a 80, porque ela tem um contrato melhor com o seu fornecedor do que a empresa B, mas o operador logístico dela cobra mais caro. Então, existem muitas variáveis dentro do negócio de cada empresa que podem afetar o preço dos produtos. Não necessariamente a gente precisa ir direto na má-fé de cada uma delas. Doutor Marlon, pelo que o senhor verifica a partir do trabalho dos órgãos de defesa do consumidor, onde é que a transparência na relação comprador-vendedor é maior? Nas vendas por lojas virtuais ou nas lojas físicas? Eu creio que no comércio eletrônico há uma transparência maior. Até porque também há uma facilidade, né, do comércio eletrônico de realizar isso. Eles podem criar um código de ética entre eles, bem como eles podem disponibilizar links, né, o que facilita bastante essa consulta de preços, né. O próprio Procon faz essa consulta em relação ao comércio eletrônico através de link, né, guardando no site. Então, isso facilita bastante. Na loja física, isso se torna mais difícil. Até a dificuldade do próprio projeto em regulamentar o setor de loja física. O setor do comércio eletrônico é mais viável, até de antecipar esse histórico de preço. Na loja física, a gente só consegue elaborar e viabilizar isso posteriormente à compra, né, que seria um histórico de preço emitido junto com a nota fiscal, né? Se você antecipar isso, você acaba entrando no preço do fornecedor e isso acaba infringindo a livre iniciativa do mercado. Deputado, como é que o senhor tem visto a atuação das lojas por conta da Black Friday ao longo dos últimos anos e a expectativa até para este ano? Olha, eu vejo sempre com simpatia, o Mauro, eu vejo com simpatia porque, como eu disse para você, em período de crise, o povo procura. Hoje mesmo nós assistimos aí nas entrevistas que antecederam, as pessoas dizendo que percorre uma rua inteira para ir verificando o preço, depois voltando, etc. Então você percebe que o povo procura o que é mais barato. Agora,
é importante que exista uma regra. O que é uma regra? É exatamente uma lei que possa disciplinar, de forma que o consumidor, que seria no caso o contribuinte, o cidadão, a sociedade, ela tenha consciência que o Estado está contribuindo, que o Estado está fiscalizando, que o Estado está protegendo. Então, a ideia é exatamente essa, é de proteger o consumidor, de forma que, com o tempo, a sociedade vai acreditando mais no Estado e também no próprio comércio. Então, vai facilitar a vida de cada um. Doutor Caio, a Black Friday no Brasil está recuperando a sua credibilidade perdida por conta dos truques de maquiagem, de preços que aconteceram nos últimos anos? Eu acho que existe um movimento muito forte do setor de se organizar em prol da transparência. Diversas empresas capitaneadas pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico organizaram um movimento chamado Black Friday Legal, no qual elas criaram um código de ética para modelar as promoções que são feitas no fim de semana da Black Friday, contaram com apoio e contribuição do Procon de São Paulo para estabelecer como que as informações seriam passadas para o consumidor, como que poderia ser feito poderia se abrir um canal de comunicação com o próprio Procon para resolver questões e problemas que são enfrentados dentro desse período, até porque pelo volume de vendas que acontece não só no Black Friday, mas ao longo do ano, por todas essas empresas que estão dentro da Black Friday Legal, é comum que se tenha reclamações. O importante é que eles sejam o menor número possível, porque eventualmente com milhões de operações sendo feitas diariamente, uma ou outra pode ter algum problema que pode surgir até do próprio consumidor, pode surgir por pagamento, N razões. E o movimento é de se organizar e promover a melhor experiência possível para o consumidor, porque para as empresas o importante é que o consumidor sempre volte. Por que a Black Friday brasileira tem que copiar a Black Friday americana no sentido da propaganda, do marketing, tudo quase de graça ou com descontos de até 80%, se realmente isso não é verdade? A realidade brasileira não permite isso, a tributação aqui é diferente, a intenção da Black Friday americana também é diferente da nossa. É uma estratégia de marketing, mas ainda assim existem produtos dentro dos sites que têm desconto de 80%. E são divididos de acordo com abas ou até páginas específicas. Eu acho que talvez os produtos de 80% não interessem a nós, né? Mas existem produtos que têm desconto. Acho que até inclusive encontrei acho que um kimono infantil para prática de judô que estava acho que R$20. Um kimono não custa menos do que 200. Só uma observação, Mauro, já que você está aí conversando com o Caio, queria fazer a seguinte pergunta para o Caio. Sim. O Caio, você como coordenador da Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico, o que você acha da existência de uma lei disciplinando as campanhas promocionais? Por exemplo, a exemplo desta lei, da nossa iniciativa, a Lei 986. O que a Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico acha da presença dessa lei? A Câmara, desde a sua fundação, em 2001, ela tem como sua principal missão, defender os interesses do comércio eletrônico de modo que esse mercado continue em franca evolução. Por quê? Porque a evolução do mercado do comércio eletrônico é benéfica a toda a sociedade, economia, cidadãos, consumidores. E sempre foi nosso trabalho principal dentro do comitê jurídico auxiliar da melhor forma que for dentro do legislativo, do executivo, a criação de leis que possam auxiliar o desenvolvimento do comércio eletrônico. Às vezes, um dispositivo ou outro de algumas leis, projetos de leis são apresentados, eles podem atrapalhar esse desenvolvimento. Não acredito que seja, a princípio, o caso dessa lei. Por isso que estamos aqui, já fizemos reuniões com o deputado para discutir o projeto, apoiando o trâmite dele, a tramitação dele, a aprovação, mas estabelecendo algumas alterações de modo que ele seja aplicável, porque
é difícil a gente aplicar algumas regras específicas desse projeto, e por isso que a gente está conversando. Acho que essa troca de informações ela é essencial. Então a Câmara se apresenta para conversar, discutir, exatamente para promover a aprovação de um projeto que é benéfico para todos. Mais uma colocação, Mauro, se me permite. A lei prevê, no caso do descumprimento, multa de 10 a 100 vezes o valor do produto ou serviço. Nós estamos falando muito mais aqui de produto, mas a lei ela fala também do serviço. De serviço. É claro que essa punição é sem prejuízo das sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Você acha exequível a aplicação também dessa multa de 10 a 100 vezes o valor do produto ou serviço? Já que tem as sanções também no Código de Defesa do Consumidor, não? Exatamente. Mas eu estou fazendo essa colocação porque a lei está em tramitação. E tudo que vier para aperfeiçoar a lei beneficiando principalmente o consumidor, nós temos total disposição. Entendido, deputado. Quando a gente vincula uma multa ao preço do produto, a gente pode ter uma variação bem grande do valor absoluto dela, né? Uma multa sobre uma boia de piscina vai ter um valor, a multa sobre o iPhone ou um Galaxy S6 Edge, a gente vai ter uma diferença muito grande por uma operação que, teoricamente, é a mesma. Eu devolvendo o valor para o consumidor, ele está satisfeito da mesma forma que estaria, tanto com a boia quanto com o iPhone. O dano é o mesmo e ele está reparado com a devolução do dinheiro. Eu acredito, então, que vincular a multa ao valor do produto pode ser um pouco... pode não ser adequado para o intuito da lei, que é educar o consumidor e as empresas que estão promovendo promoções, apresentando promoções aos seus consumidores. Porque uma promoção, a empresa pode parar... evitar de fazer promoções de produtos mais altos, de produtos mais caros, com medo de eventualmente ser enquadrada numa violação dessa lei. Aqui na TV Assembleia SP, estamos no programa em discussão, falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Estevão Galvão, do Democratas. É o projeto de lei número 896 de 2015, que disciplina, 986 de 2015, desculpe a inversão, e esta matéria disciplina a venda de produtos promocionais. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa em discussão. Estamos falando hoje do projeto de lei de autoria do deputado Estevão Galvão, do Democratas, que disciplina a venda de produtos em promoção no comércio em todo o estado de São Paulo. Deputado, pegando o gancho da pergunta que o senhor fez ao doutor Caio em relação à cobrança de multas sobre os comerciantes que desrespeitarem a lei. O projeto está em tramitação na casa, esse debate contribui para o aperfeiçoamento dele. Já lhe ocorre alguma situação em relação a essa cobrança de multas? Como é que isso poderia funcionar? Não é que ocorre, a gente exercita a cada minuto, a cada instante. O legislador ele não pode nunca ser estático, ele tem que estar sempre com disposição, porque essa casa é um parlamento, aqui é lugar de conversar, de dialogar, de encontrar caminho. Não é verdade? Então, esse programa, por exemplo, acaba ajudando bastante. Porque no momento que você vem aqui, você vem com o Mário, com o próprio Caio, você que está conduzindo com muita competência, o telespectador que está nos assistindo, eles amanhã, certamente, nós vamos encontrar lá um e-mail, um telefonema, enfim, um caminho que vem o quê? Aperfeiçoar, para que a gente possa apresentar à população aqui do estado de São Paulo uma lei exequível. Não adianta você fazer uma lei que não seja aplicável, que não seja exequível. Bem por isso, nós pedimos também a colaboração da Câmara Brasileira do Comércio e tivemos a sorte
de podermos, principalmente o Marlon, conversar com o Caio, conversamos com outras instituições também, nós estamos procurando fazer o melhor. Eu tenho certeza que essa lei será uma lei aplicável, bastante execuível, que vai beneficiar sobremaneira. Doutor Caio, voltando a falar da Black Friday, a Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico tem o selo Black Friday legal. Quantas empresas já receberam esse selo e como é que o consumidor pode observar quais estão com essa certificação, digamos assim, né? Sim. São por volta de 20 empresas que já se associaram a essa iniciativa. Como eu disse no outro bloco, criaram um código de ética para desenvolvimento das atividades, apresentação dos preços, até a identificação dos produtos dentro do site, porque essa é uma dúvida muito comum dos consumidores. Eles entram no site, procuram um produto ou outro, veem, não estão bons, os preços não estão bons. Mas não necessariamente os produtos que foram vistos, foram analisados, eles estão dentro da promoção. Então, um dos requisitos para uso do selo do Black Friday Legal é inserir o logozinho do Black Friday Legal na figura de cada produto. Então, na página inicial, você vai ver diversos produtos e vai ver ali o selozinho da Black Friday Legal. Ajuda o consumidor a identificar os produtos que estão em promoção, ajuda o consumidor a fazer pesquisas desses produtos em outros sites e identificar sempre o melhor preço. Doutor Marlon, uma coisa muito comum também nas compras pela internet essa ferramenta de busca. Você se interessa pelo produto numa determinada loja e você entra na loja pela ferramenta de busca que te mostrou o preço e aparece o valor lá. E se você for diretamente na loja fora da ferramenta de busca, muitas das vezes é possível encontrar um preço diferente. Qual é o preço que vale? O preço que foi encontrado quando se entrou pela ferramenta de busca ou quando se entrou diretamente na loja? Muito boa a sua pergunta, Mauro. Isso já aconteceu inclusive comigo. Tá? E chegando na loja física, eu cheguei a comentar, olha, acabei de encontrar no seu site e o valor era o valor menor. O vendedor foi muito atencioso, entrou no site, consultou o valor, verificou que era aquele valor menor e fez a redução do preço. E eu paguei o valor que era menor do site. Esse é o direito, esse o consumidor deve pagar. Uma outra situação é na ferramenta de busca encontrar um determinado valor e na hora que você clica para entrar na loja, a loja já está com um valor maior, diferente daquilo que estava sendo mostrado na ferramenta de busca. Talvez um problema da própria ferramenta de busca. Posso tentar responder vamos essa? Vamos lá. A ferramenta de busca nem sempre ela consegue localizar dentro dos sites o preço atual, porque o que acontece? Dentro das empresas de comércio eletrônico, os preços eles mudam constantemente, às vezes 2, 3 vezes dentro do mesmo dia. Então, como essas ferramentas elas buscam os preços de forma periódica, não necessariamente a todo momento, buscam, por exemplo, às 10 da manhã, meio-dia, nem sempre esse preço está atualizado. Obviamente, vale o preço do site da empresa que está fazendo a venda do produto, porque a empresa que faz a venda do produto, a empresa que faz a pesquisa, ela não tem relação comercial com a empresa que está fazendo a promoção, a promoção desse produto, a venda do produto. Mas o que vale é sempre o menor preço. Se você entrar pela loja e encontrar um preço maior do que pela ferramenta de busca, vale o menor. Não, vale o preço da empresa, do site da venda que está efetivamente comercializando o produto. Porque se eu não tenho relação comercial com a empresa que está disponibilizando essa informação, eu não posso me obrigar pela informação que uma outra empresa está disponibilizando. Se a gente entra no site Mas o consumidor está entrando na loja por uma outra via, não diretamente, está entrando por uma ferramenta de busca, está encontrando esse valor lá, menor. Sim, mas a empresa que... Eu vou te dar duas situações. Essa situação que a gente está discutindo, a empresa A que faz a comparação de preços, ela não pode obrigar a empresa B que está fazendo a venda do produto, independente do preço. Aqui a gente tem um índice, um apontamento de um valor histórico, que pode ser uma foto de 2 horas atrás, já não é o valor de agora. Agora, se essa empresa B ela faz uma divulgação de uma informação, suponhamos no Facebook, ou uma publicidade dirigida, ou então
por meio de e-mail que o consumidor recebe em razão da relação comercial que tem anteriormente com a empresa. Tem um preço nessa informação, na publicidade da própria empresa. Ele entra no site do consumidor da empresa e não encontra aquele preço, aí sim. Porque a empresa, ela se obrigou à oferta quando ela o fez. Agora, na relação em que a gente tem duas empresas, se as empresas não têm relação comercial, ela não pode se obrigar pelo preço da empresa que está simplesmente mostrando um preço. O tempo do programa está encerrando. Vou aproveitar a sua palavra, doutor Caio, a sua conclusão sobre o nosso tema, até 30 segundos, por favor, sobre o projeto de lei do deputado Estevão Galvão. Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de comparecer ao programa, agradecer ao Marlon, ao deputado Estevão Galvão, Mauro, e dizer que o consumidor, ele tem poder. Então, consumidor, abuse do poder, faça suas pesquisas, eduque-se com relação a preços, variação de preços, a ofertas. Informação é poder. E hoje a internet disponibiliza tudo isso para o consumidor. Ali da sua casa você pode ter acesso a todas as informações. Então, use e abuse do seu poder, consumidor. Doutor Marlon, sua conclusão, 30 segundos, por favor. Tá. A importância do projeto para o consumidor, né, com direito de informação, para garantir ao consumidor uma boa compra, né, além de atender o interesse econômico também do consumidor nessa relação do consumidor com o fornecedor. Deputado Estevão Galvão, sua palavra final sobre o nosso tema. Cumprimentar o Marlon, cumprimentar também o Caio. Gostei bastante do programa, viu, Mauro? Acho que você foi muito feliz, conduziu muito bem. Muito obrigado. Também muito obrigado. A nossa produtora. Como é o nome da produtora? É a Lana. A Lana, cumprimentar a Lana, cumprimentar a TV Elétrica e cumprimentar principalmente o nosso telespectador, né? Que é quem a gente pretende beneficiar com essa legislação. E dizer ao povo que o povo tem as suas obrigações, mas também deve ter seus direitos. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse programa em discussão. Hoje nós falamos sobre o projeto de lei número 986 de 2015, de autoria do deputado Estevão Galvão do Democratas, que disciplina a venda de produtos em promoção no estado de São Paulo. Especificamente, os lojistas têm que informar o histórico de preços desses produtos aos consumidores. O agradecimento novamente a você também que nos acompanhou de casa. Tchau, até o próximo tema.